Vamos aqui, vamos. Olá, boa noite. Estamos começando mais uma live e neste exato momento essa live ela vai tratar de um problema que tem acometido muitas pessoas em todo o Brasil, em todo o mundo. Nós estamos falando da drogadição, um problema de sanidade pública, um problema muito difícil de se resolver e um problema que muitas pessoas não conseguem compreender e até acabam por ingressar nesse caminho, que de fato é um caminho muitas vezes sem volta. Do meu lado aqui a pastora Suzana, ela está aqui monitorando as duas plataformas. Ela está monitorando a nossa plataforma no Facebook, que nós estamos transmitindo ao vivo também, pela nossa página IEQ Milagres de Jesus, e pelo nosso Facebook, o nosso canal no Facebook. Obrigado por você que está conosco no Facebook, e muito obrigado a você que está conosco aqui na plataforma do YouTube. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre como acontece essa questão da permanência da drogadição na vida de uma pessoa, seja a drogadição por drogas lícitas ou por outros tipos de drogas, as drogas não lícitas. E a dependência, muitas vezes, de algumas pessoas da questão do remédio, que também é um tipo de droga. Então nós temos que estar preparados para tudo. Nós temos que estar, vamos dizer assim, mentalmente ligados a tudo que pode trazer essa situação de drogadição, às vezes até para dentro da nossa casa, porque ninguém está livre disso. A drogadição ela é um problema que muitas vezes a pessoa nunca teve uma mãe que foi dada a bebida e a cigarro, a família toda isenta de tudo isso, mas infelizmente um filho acaba sendo acometido por esse tipo de situação. E hoje nós queremos conversar com você um pouquinho a respeito dessa situação da drogadição e esclarecer um pouco algumas questões. Existe muita gente com muita divergência na questão da drogadição ser um problema espiritual ou somente um problema de sanidade pública, que nós já falamos, da questão da doença mental. Eu tenho que dizer a você que as duas coisas acontecem. E nós vamos falar sobre uma e falaremos sobre outra. Queremos deixar claro que a pastora Suzana está aqui ao meu lado, ela está de olho na plataforma do YouTube e de olho aqui na nossa plataforma também do Facebook, aonde nós vamos ouvir as perguntas e aquilo que você quiser perguntar, aquilo que você tiver de curiosidade. Pastor, como é que funciona isso? Ô, pastor, é clínica de reabilitação, funciona ou não funciona? Dá certo ou não dá certo? Como é que isso funciona? Que jeito que é? Como é que a gente faz para mandar alguém para uma clínica de reabilitação? Primeira coisa, nós precisamos saber que nem todo mundo precisa da clínica de reabilitação. Algumas pessoas podem absolutamente serem livres com tratamento no CAPS. Aí você fala assim, pastor, no CAPS? Sim, no CAPS. O CAPS ele é uma instituição pública criada exatamente para tratar dessa situação, de problemas psicológicos, psíquicos, problemas de alcoolismo, do camarada que acaba sendo viciado na maconha, da pessoa que acaba sendo viciada também em outros tipos de algumas drogas mais pesadas. Boa noite para vocês que estão chegando. Nós estamos aqui olhando, estamos monitorando aqui tanto o Facebook quanto o YouTube. Nós estamos aqui na nossa transmissão simultânea hoje. E agradeço a você que está conosco e que gostaria, né? Oi? De feedback aqui também, verdade. Se você puder, dar um toquezinho para a gente, tanto no YouTube quanto aqui na nossa plataforma do Facebook,
como é que você está recebendo o nosso áudio. Se você está ouvindo bem, se está tudo certinho, se tá certo, dá um toquezinho pra gente, que isso é extremamente importante. Voltamos agora falando dessa situação. O CAPS é um órgão público que ele é próprio para esse tipo de tratamento. Algumas pessoas, elas mantêm-se dentro de um programa, né? Muitas vezes, depois de ter já passado por uma casa de reabilitação, né? Ou uma clínica de reabilitação, essas pessoas, elas estando no CAPS, elas vão estar ali sendo monitoradas e psicologicamente sendo trabalhadas. Aí você fala assim, pastor, mas por que essas pessoas precisam ser trabalhadas psicologicamente? Você vai entender agora, porque existe no nosso cérebro uma parte aqui no nosso cérebro que ele registra todo tipo de atividade química que nós recebemos. Chama-se memória química. E essa memória química, ela normalmente é ativada, olha que coisa interessante, essa memória química ela pode ser ativada pelo cheiro e pelo visual. Olha que coisa interessante, chama-se memória química. É por isso que existe a questão da recaída, por causa dessa situação chamada memória química. E muitas vezes a nossa memória ela é ativada pelo uso de algumas drogas, ou seja, você pode ter o uso constante dessas drogas, mas você também pode ter um uso, vamos dizer assim, o crack é uma droga que você, se o camarada usar uma única vez, ele já compromete toda a memória química cerebral e ele fica com essa memória comprometida para o resto da vida. A partir de ter sido ativada essa memória química por causa da drogadição, ele vai ter problemas para o resto da sua vida. Algumas pessoas, nós já temos observado cientificamente, algumas pessoas com probabilidades maiores de enfrentar e de ser um adicto, né, que nós falamos, né? Uma pessoa adicta. São pessoas que têm muitas vezes alguns pequenos distúrbios mentais. Aí você vai falar assim, que tipo de distúrbio? Não é doença mental propriamente dita, não é absolutamente uma doença que você possa dizer assim, não, esse camarada é doente da cabeça. Não, são aquelas pessoas que são hiperativas, ou seja, o cérebro ele funciona diferente. E aí o que acontece? Normalmente essas pessoas elas não ficam com a atenção presa, muitas vezes, por muito tempo em uma coisa só. O detalhe é que quando ela entra nessa fase da curiosidade e vai se descobrir na droga, ele ativa a memória química no cérebro e a partir desse momento que essa memória química ela é ativada, essas pessoas passam às vezes por um problema que vai se arrastar para o resto de suas vidas, se não for descoberto muito rápido, isso da parte científica, nós estamos falando sobre a parte científica. Então, essa memória química, ela fica ali no cérebro dele. Eu já fui adicto, e sei exatamente do que eu estou dizendo para você, e quero dizer uma coisa para você. Só existe duas formas de ser liberto. Ser monitorado o tempo inteiro, você ser uma pessoa presa muitas vezes dentro de casa. Eu tive um amigo meu que absolutamente ele foi prisioneiro dentro da sua própria casa. Aí você vai me dizer assim, mas como assim, pastor, ele foi prisioneiro dentro da própria casa? Vou te explicar como ele foi prisioneiro dentro da própria casa. Escute, ele passou por esse processo, ele teve que passar por um processo de desintoxicação num hospital psiquiátrico. Aí você começa a ter noção do que é a drogadição, aonde essas pessoas vão parar. Ele teve que passar por começa agora você entender essa situação e você vai percebendo que essa situação ela leva as pessoas a ter um estágio avançado na sua psique, aonde ele começa a desenvolver alguns distúrbios emocionais e absolutamente ele entra para um caminho que acaba lhe trazendo um problema muito sério para o resto da vida. Aí eles são levados a essas instituições, né, públicas, os hospitais psiquiátricos, para um momento de desintoxicação. Mas
quem já esteve no hospital psiquiátrico sabe do que eu estou falando. As coisas lá são terríveis. A coisa não é brincadeira, é um ambiente terrível. As clínicas de reabilitação comum, né, que são as chacras, que têm essas situações terapêuticas, essas clínicas de reabilitação comum, elas têm uma coisa que trabalha contra muitas vezes a quem está lá. Não estou falando contrário a essas pessoas, mas algumas situações dentro dessas casas trabalham contra. Por quê? Porque não há como você selecionar quem você coloca dentro dessa casa. É uma casa onde vão estar adictos de todo tipo, de toda ideia, de todo tipo de situação. Ali são adictos envolvidos com roubo, adictos envolvidos com tráfico, são adictos que muitas vezes estão envolvidos numa situação de vida do crime. Eu tive, infelizmente, a oportunidade de conduzir algumas pessoas envolvidas nessa situação para casas de recuperação, aqui em Cambé e Rolândia, e também em Apucarana, pessoas que já tiveram envolvimentos com o crime. Já outras pessoas nós direcionamos, elas não estavam envolvidas com o crime, era apenas a questão da falta de lucidez mesmo que a droga causa na pessoa, e a pessoa, infelizmente, ela acaba ficando à mercê da droga, e elas acabam por si só ficando presas, completamente presas. O processo de desintoxicação ele dura aproximadamente 45 dias. E não são todas as pessoas que ficam lá dentro de uma clínica durante 45 dias. Algumas pessoas não suportam ficar e querem sair, querem sair, querem sair. E, de fato, essa situação as pessoas se mantêm lá ou não de livre e espontânea vontade. Porque o adicto, apesar de a drogadição ser considerada uma doença de problema mental, eles não são obrigados a permanecerem dentro do hospital psiquiátrico. Eles não têm essa obrigação. Eles passam por consultas com psicólogos e com psiquiátrica e com os psiquiatras, e normalmente eles acabam por serem liberados quando eles entram nessa situação de dizer, não, nós não queremos ficar. Então eles não são forçados. Um abraço para a Amanda, nos acompanhando pelo YouTube. A paz, Deus abençoe vocês. Também nós temos outras pessoas nos acompanhando de todo lugar do Brasil e até mesmo fora do país. Eu gostaria que você estivesse dando um toquezinho aqui só para a gente poder estar interagindo, ok? Você pode fazer a sua pergunta também, não há problema. Você pode digitar aí e fazer o seu questionamento. E a pessoa, como eu estava falando, ela não tem a obrigatoriedade, ou seja, ele não é compulsivo, ok? A pessoa ela não vamos dizer assim, uma pessoa que fica lá dentro do hospital psiquiátrico na questão da compulsividade. Como é que é? Aqui no YouTube. Tá. Nós estamos com um pequeno probleminha no YouTube que aparentemente nós não estamos com som. Nós vamos dar uma olhadinha aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer. Vou tentar alguma coisa aqui. E aí, pessoal, vai falando pra gente aí que nós vamos dar um jeitinho aqui. Vamos tentar fazer isso funcionar. Estamos tentando aqui, nós estamos pesquisando algumas coisas aqui, vendo aqui o que é possível. Até vou pedir para a pastora Suzana dar uma conferida ali, ela vai dar uma olhadinha lá para a gente ver, né? Para ver o que a gente consegue fazer, que aparentemente isso, abre lá, isso aí. Mas voltando ao nosso assunto aqui, ao vivo às vezes a coisa dá um check, né? Então é o seguinte, eu estava falando sobre essa questão de não haver uma obrigatoriedade. E de fato não tem mesmo, eles não são obrigados a ficar no hospital psiquiátrico. E nós agradecemos a presença de todas as pessoas que estão ali no YouTube também. Muito obrigado. Obrigado pelo feedback aí, pessoal. A gente está tentando solucionar e resolver o problema aqui. Vamos ver o que a gente consegue. Ok?
E nós temos aí esse pequeno detalhe, né, que eles não são obrigados. Já na clínica de reabilitação, vamos dizer assim, o trabalho feito pelos monitores e pela liderança das clínicas de reabilitação, que são muitas vezes nas chácaras, em sítios, em fazendas, em outros lugares, essas pessoas acabam por ter uma vocação espiritual. Aí agora a gente já começa a falar de uma outra área também, que normalmente não é só a questão material, né? Nós precisamos entender que existe uma atuação espiritual que pode trazer alguns problemas muito sérios enquanto essa questão da drogadição. Nós precisamos entender que a drogadição, além de ser uma experiência, infelizmente, que traz muitos problemas a partir da carne, ou seja, a partir daquilo que nós falamos do campo científico, que é a memória química, nós também temos a questão espiritual. Algumas pessoas até dizem assim, mas os crentes, né, vamos falar bem na nossa linguagem, a mesma linguagem que a gente está acostumado a ouvir, as pessoas dizem assim, os crentes têm preconceito com as religiões afro. Me desculpe, mas eu quero dizer algo para vocês. Como eu já convivi nas religiões afros, principalmente nas três que são mais conhecidas, Candomblé, Umbanda e Quimbanda, eu acabei conhecendo algumas coisas muito terríveis. E eu não sei se vocês já viram, tem no YouTube, tem nas plataformas digitais aí, você pode procurar. O nome dos santos que você pode de repente ouvir aí, de repente situações aí que você pode, vamos dizer assim, você pode ouvir falando que tal entidade, tal espírito, tal guia bebe muito, pede bebida, que tal isso, tal aquilo, acontece isso, acontece aquilo e tal. Então, nós precisamos entender que não é simplesmente só o fato de aquilo ser uma situação religiosa dentro das casas. Não, dentro da casa de Candomblé ou dentro da casa de Umbanda e Quimbanda. Não é só isso. Eu fui praticante do Candomblé, fui praticante da Umbanda e a gente conhece de perto isso. Cheguei até um nível mais alto dentro do Candomblé e quero que você entenda uma coisa, não estou tecendo nenhum tipo de crítica e nenhum tipo de fala minha na situação de dizer assim, isso é assim ou isso é assado. Não, eu quero falar para vocês das experiências que eu vivi lá, que isso é particular, é meu, então vamos dizer assim, o que eu estou dizendo aqui é uma situação onde eu vivi, eu passei por isso. São coisas que eu acabei vivenciando e vendo. Havia um espírito que na época controlava a minha vida. E nessa época que esse espírito controlava a minha vida, e que eu deixei que ele controlasse a minha vida, infelizmente nessa experiência, a drogadição entrou na minha vida, primeiro, muito devagar com o cigarro, com a cerveja, e depois da cerveja eu passei a viver e a beber somente aquilo que o espírito queria que eu bebesse, que era só a pinga. E esses espíritos, eles faziam com que eu pudesse ter o meu corpo usado por eles. Uma coisa que nós precisamos entender, e é algo especial para mim e para você, é que a drogadição ela também tem o seu cunho espiritual, sim. As pessoas dizem assim, não, mas só tomar umazinha, só... Não, é só para descontrair. Meu querido, me desculpe, você vai descontrair, mas existe uma situação espiritual por trás disso e que pode absolutamente fazer com que você se vicie e acabe com a sua vida. Infelizmente, isso é uma realidade. Eu vivi isso durante alguns anos e
participei dessas situações durante alguns anos. Vou falar assim, não vou falar os termos técnicos que eram usados, que se usava lá, mas eu vou falar absolutamente para mim e para você aqui, nós vamos falar aquilo que nós precisamos entender com clareza, sem termos pejorativos e absolutamente sem usar nada para humilhar ninguém que faça parte disso. Mas eu quero dizer para você, essa questão espiritual, ela é verdadeira. Existem espíritos que controlam a mente. Eu até fico muito, assim, eu fico muito chateado quando eu vejo algumas pessoas que, infelizmente, elas não têm um conhecimento muito claro dessas coisas. E você já deve ter ouvido, talvez até em forma de piada, de brincadeira, algumas pessoas dizendo bem claramente assim: sai desse corpo que ele não te pertence. Você já deve ter ouvido esse tipo de expressão por aí. Eu quero dizer para você que, de fato, não é o corpo, mas sim a mente. As pessoas, elas erram claramente quando dizem isso, né? Sai desse corpo. Não tem nada a ver com o corpo. O domínio dessa situação espiritual é na mente. Você está entendendo? O domínio é a mente. Dominando a mente da pessoa, a partir do momento que a mente é dominada, infelizmente, dominou a mente, o corpo fica vulnerável e à mercê daquele que domina a sua mente. Quando nós falamos assim, a boca fala do que o coração está cheio, nós não estamos falando do coração carne, mas sim do centro das nossas emoções, que é na nossa mente. Então, nós precisamos ter cuidado para não usar termos pejorativos, porque você pode ofender pessoas, e não é esse o nosso intuito. Nosso intuito é falar sobre a questão da drogadição, que nós já falamos um pouco aqui sobre a questão da drogadição como problema de saúde pública, que é um problema, sim, de doença mental, porque a droga ela adoece a mente das pessoas, porém existe essa parte específica espiritual que também age trazendo isso para que mantenha-se a pessoa presa. Olha só o que eu estou dizendo, para que essa pessoa seja mantida presa. Você já deve ter ouvido e já deve ter escutado e já deve ter visto alguma pessoa, talvez que você conheça, comentando alguma coisa dizendo assim: eu até queria sair desse lugar, mas não posso sair. Por quê? Não, porque eles falaram que se eu sair vai acontecer isso e isso com minha família. Não, se eu sair de lá vai acontecer isso e isso com o filho meu. Se eu sair vai acontecer isso. Então são espíritos que agem com tom ameaçador. Você está entendendo? Trazem para a vida das pessoas um tom ameaçador e um tom de aprisionamento. É por isso que João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. A questão da libertação, que é o meu ministério, o ministério da minha esposa, passa exatamente pelo crivo dessa situação. E você trabalhar com a mente das pessoas para que elas possam entender o quanto isso as prejudica e o quanto elas precisam se livrar dessas coisas, é muito difícil. Nós temos visto muitas vezes o pecado dominando a mente das pessoas, que é aquela questão daquela fala nada a ver. Não tem problema nenhum. O que é isso? Por quê? Não, nada a ver, isso não tem nada a ver, isso é comum, isso é tranquilo. E a gente escuta isso o tempo inteiro, não é? E aí, outro dia desse, até um pastor amigo meu, não tenho certeza, ele não se manifestou ainda, o pastor Walter, ele não deu nenhum toquezinho aqui, não sei se ele está assistindo, mas de repente, se ele estiver assistindo, ele vai se lembrar disso. Ele disse assim para mim: pastor, o senhor pegou pesado agora, hein? Numa questão que nós publicamos no Facebook, lá no meu Facebook, eu publiquei assim: os dias de hoje, a sã doutrina está sendo deixada de lado. Eu não me lembro certinho que eu postei lá, que foi alguma coisa de momento, mas eu quero dizer assim, que os pastores hoje eles estão barateando a graça e usando o gracismo. Aí você fala assim: pastor, o que
que é isso usado por muitos teólogos, muitas pessoas conhecem esse termo, chamado gracismo. O que vem a ser o gracismo? O gracismo nada mais é do que você amenizar o pecado e deixar a pessoa como está. Ou seja, você não confronta. Só que a mente de uma pessoa, para que ela possa ser mudada e ela tenha essa transformação e ela possa ser transformada, ela precisa ser confrontada. O pecado tem que ser tratado exatamente como ele é. Pecado é pecado. Então, por exemplo, a drogadição é um pecado? É. Seja você que toma uma pinguinha por dia, uma cervejinha por dia, ou você toma um barril, é do mesmo jeito. Eu vou fazer uma comparação meio pesada, mas essa comparação pesada vai servir para que as pessoas possam entender claramente do que é que nós estamos falando. Quanto à questão da drogadição, que é uma prisão que mantém as pessoas presas. Então, quem rouba 10 centavos e quem rouba 1 bilhão é ladrão igual, não há diferença. A única diferença é a quantidade a qual eles acabaram roubando. Simples, é só isso a diferença. Você está entendendo? E a prisão que a droga causa na vida da pessoa, da bebida causa na vida da pessoa, é exatamente essa. Não interessa se essa pessoa está tomando um golinho de pinga ou se ele bebeu um barril. Tá pecando do mesmo jeito. A lascívia funciona da mesma forma. Não importa. Você está entendendo? Não importa se a lascívia está você, uma pessoa que vai lá e se permite ser fotografada, me desculpe a expressão, me permite ser fotografada de 2 peças, numa posição, né, bem sensual e que vai chamar a atenção, seja do homem ou seja da mulher. Isso não importa. É lascívia do mesmo jeito. E não importa se é mulher ou se é homem, para você entender claramente o que é a prisão. Como é que essas coisas nos aprisionam. E muitas vezes o gracismo ele passa por isso. As pessoas não são confrontadas nem nos pecados menores, nem nas coisas pequenas, nem nas coisas menores. Você está entendendo? Então nós precisamos nos colocar absolutamente na presença de Deus para que as coisas possam ser mudadas na nossa vida. A drogadição, se ela não for tratada e a pessoa que usa, seja cerveja, seja cachaça, seja maconha, seja lá o que for, o crack, a cocaína, a LSD, agora tem o crocodile, tem mais um monte de drogas sintéticas. Se as pessoas não se colocarem, entenda, se essas pessoas não se colocarem, não se posicionarem para poder entender que a drogadição é algo que vai destruir as suas vidas, elas não vão conseguir mudar de rumo, não vão conseguir mudar de vida, de jeito nenhum. Eu fico imaginando a esposa ou o esposo, pode até ser que já esteja acostumado, mas eu imagino a esposa ou o esposo tendo que aturar alguém do lado com aquele cheirão do álcool e do cigarro junto. Você consegue entender, meu querido? Imagine a esposa suportando um homem que chega bêbado dentro de casa e começa a surrar a sua esposa. Consegue entender o que a drogadição consegue gerar na vida das pessoas? Você consegue entender o que é que a drogadição é capaz de fazer numa família? Destruição. Não importa se é bebida, que é uma droga lícita, não importa se é a maconha, que é uma droga ilícita, não importa se é uma droga que... Assim, os médicos que me receitaram por causa do sono, e tem algumas pessoas que usam esses medicamentos calmantes para dormir e tomam ele com cachaça. Vira uma bomba no cérebro. Consegue entender? Vira uma bomba no cérebro. Então as pessoas precisam entender que não são só algumas coisas. Às vezes a gente fica preocupado dizendo assim que a drogadição é só maconha, cocaína. Não. A drogadição ela envolve tudo.
Aí você pode pesquisar lá, não, mas esse cara está falando besteira, esse cara está falando bobagem. Não, meu querido, não estou não. O que eu estou dizendo para você é que você deveria observar, vamos dizer assim, nesse tempo agora que nós estamos vivendo, a tal da OMS, né? A Organização Mundial da Saúde, classifica a bebida, o álcool, como sendo droga também. E diga-se de passagem, é o mais recorrente em todos os lugares do mundo. O álcool que está mais assim, vamos dizer assim, é aberto, está ao alcance de todos. Até de menores de idade, até de crianças. Haja vista que tem pai que às vezes enche o caneco e quer fazer com que seu filho, olha só, isso é muito perigoso em se tratando de drogadição, que daí aqui já passa de ser, além de ser um problema espiritual, também acaba tendo uma absoluta disfunção por causa da parte científica. Escute o que eu vou dizer. O pai pega um copo comum, esse aqui é com água, mas ele pega lá a chupeta do bebê e molha dentro do copo de cerveja e põe na boca da criança e diz assim, esse aqui é macho, ó, já de pequenininho já começa. De pequenininho ele está semeando na vida do seu filho aí, de repente, que o seu filho venha a ser um alcoólatra. Por quê? Porque aí nós podemos entrar no campo científico e falar para você. Memória química, ela vai ser ativada, porque talvez essa criança já tenha uma propensão genética ao vício, seja vício do álcool ou qualquer outro tipo de coisa, e que se ela for exposta dessa forma, dessa maneira irresponsável, eu chamo de irresponsável, se essa criança é exposta dessa maneira irresponsável, pelo próprio pai molhando a chupeta dentro da cerveja e pondo na boca dessa criança, nunca mais essa memória química será apagada. A gente precisa entender disso. Nunca mais essa memória química será apagada. Nós não estamos livres disso a momento algum. Eu já estou há 25 anos praticamente limpo, sem nada, sem nenhum tipo de droga. Graças a Deus. 25 anos. Mas deixa eu dizer para você, até hoje, quando eu saio na rua, eu sinto o cheiro desses negócios, me dá vontade. Mas você sabe por quê? Aquilo que eu falei no começo, o cheiro e o visual, ele ativa a memória química. Quando eu vejo alguém, às vezes, fumando, eu me lembro de quando eu fumava. Mesmo que eu não tenha vontade de fumar um cigarro hoje, mas eu me lembro do tempo que eu fumei. As memórias, elas são... O nosso cérebro, ele é uma caixa, sabe? Onde muita coisa fica armazenada. E se no seu cérebro for armazenado coisas... Olha só, nós não estamos falando agora só da área espiritual. Nós estamos falando da área científica. Se o seu cérebro armazena esse tipo de conteúdo, mais cedo ou mais tarde você corre o risco de cair. Consegue entender? Quero dizer para você que nós estamos abertos. Se você quiser mandar alguma pergunta, você pode mandar alguma pergunta. A pastora está aqui do meu lado, ela vai anotar ali. E se você tiver alguma coisa para perguntar, por favor, pode perguntar sim. Não tenha receio, pergunta. Nós estamos aqui para isso, queremos ajudar você. Se você tem alguém que está nesse estado de drogadição, você precisa... Então, como eu já falei dessa área científica, eu vou entrar agora mais na parte espiritual. A parte espiritual, ela funciona de que maneira? Nós precisamos entender que, como eu falava há pouco, a questão de alguns espíritos que agem trazendo esse tipo de situação na vida das pessoas. Isso é um fato. Isso não é brinquedo, isso é para valer. Não é nenhum tipo de crítica quanto à espiritualidade desse ou daquele, e muito menos tecendo qualquer tipo de agressão a quem quer que seja que ainda pratique essas situações espirituais. Existem algumas coisas espirituais que são muito mais profundas e que não dá tempo da gente tratar hoje aqui, porque também nós não temos um tempo muito longo, né? Nós já estamos aí para mais de 25 minutos com a live. E eu quero dizer para você assim, no campo espiritual, nós temos aí uma situação de que pessoas oferecem bebida para alguma entidade, algum espírito, algum guia, e infelizmente, quando se faz esse tipo de oferenda,
essa pessoa ela está absolutamente ligada. Por quê? Porque o reino espiritual ele funciona a partir de pontos de contato. Ou seja, são pontos estabelecidos, ou seja, são territórios marcados para que haja uma ação espiritual de controle. Aí você vai dizer assim, pastor, mas esse tipo de coisa acontece? Infelizmente acontece. No tempo em que eu vivi essa parte, né, que eu estava falando lá atrás, aí depois eu mudei, no tempo em que eu vivi isso, eu passei por essa situação aonde aquilo que nós falamos já, o espírito ele domina a mente, não é o corpo, é a mente. O domínio do ser humano, o espírito na área espiritual, ele não quer dominar o seu braço. Para que ele quer dominar o braço? Não, dominar o seu braço, ele não domina a sua mente. E você pode dominar o seu braço. Então a pessoa vai fazer o quê? Ela vai ser dominada mentalmente por esse espírito, e aí ele tem o controle do corpo. Existem duas formas de um espírito agir na vida de uma pessoa. É a questão da possessão, ou seja, controle total, e é a questão da opressão, ou seja, é aquela situação onde muitas vezes a pessoa sente peso nas costas, a pessoa sente como se tivesse alguém a perseguindo, as pessoas acabam por sentir-se acompanhadas o tempo inteiro, e esse tipo de situação faz com que pessoas acabem sendo controladas e dominadas por essa área espiritual. É bem comum nós observarmos as pessoas não aceitando que exista essa situação deste domínio espiritual. É comum a gente ver isso. Nós vemos isso o tempo todo o tempo. As pessoas dizem assim, não, que é isso? Esse negócio, o pastor tá maluco. Esse negócio de espírito dominar os outros, não, isso não acontece. Infelizmente, acontece. Infelizmente, acontece. É uma situação onde esses espíritos eles subjugam as pessoas nos pensamentos. Você já ouviu falar de algumas pessoas que dizem assim, foi para a igreja, agora não bebe mais. Olha só, o camarada começou a ir para a igreja, agora já não fuma mais. Ela mudou, rapaz. Você viu que coisa? Não está fumando mais, não está mais bebendo. Isso é real. Isso é real. Cientificamente, agora misturando tudo. Cientificamente é provado que uma pessoa não consegue abandonar o cigarro rapidamente. E muito menos a bebida. Muitas pessoas precisam de remédio. Algumas pessoas, para se livrar dessa situação, elas são levadas para hospitais psiquiátricos e ficam lá internadas, às vezes 1, 2, 3 vezes, para que isso possa ter um efeito na vida delas e isso possa ser contido momentaneamente. Você está entendendo? Olha só que como isso é difícil. E essas coisas são contidas momentaneamente. Mas por quê? Por que então que não resolve? Será que é só para a questão da memória química? Será que é só uma questão de carnalidade, vamos colocar assim? De que o corpo está acostumado? Será que é realmente aquilo que as pessoas dizem sem vergonhice? Será que é aquilo que as pessoas dizem, isso é falta de vergonha na cara? Será que vai ser aquilo que muitos julgam dizer? Não, isso é irresponsável. Essa pessoa não vale nada. De fato, a questão espiritual, ela entra para fazer com que a pessoa seja tida como isso mesmo. Como alguém que seja irresponsável, como alguém que não tenha valor algum. Essa área espiritual age na vida da pessoa, jogando essa pessoa para o lixo. Para que essa pessoa seja tida como lixo. Você já ouviu falar? Eu vou falar do nome de um espírito aqui, que espero que você não se assuste e eu não quero constranger ninguém. Mas existe um espírito chamado Maria Mulambo. Consegue entender como é que isso age? Esse é um espírito que bebe pra caramba.
bebe muito e gosta muito de ficar andando para lá e para cá. É um espírito andarilho. É um espírito que não é muito chegado a banho. Consegue entender como isso é sério, como isso não é uma brincadeira? Consegue entender como isso não é algo que nós estamos falando aqui de uma coisa que possa ser, vamos dizer assim, uma ofensa, seja lá a quem quer que for? Consegue entender isso? Nós precisamos ser claros em algumas situações. Por quê? Porque a gente não tem controle sobre a vida das pessoas, mas o Espírito sim. É por isso que a Bíblia diz muitas vezes que o Espírito é sujeito ao profeta. Mas será que essas pessoas são profetas? Ou será que aquilo que as dominam é mais forte? Consegue entender o que eu estou dizendo? Queridos, nós precisamos entender que, infelizmente, a situação espiritual ela existe e ela é verdadeira. E ela é verdadeira. Espero que tenha muitas pessoas que tenham passado por isso e que não precisaram ser alguém que teve que passar por um momento de libertação. Espero que a ciência tenha conseguido feitos, vamos dizer assim, maravilhosos na vida de muita gente. Eu espero mesmo, não só espero, como quero que isso aconteça. Porque isso é importante para quem sofre. Isso é extremamente importante para as pessoas que necessitam desse alívio. É extremamente importante para mim e para você saber que existe a ciência e que a ciência tenha tido êxito com muitas pessoas que possam ter passado por essa situação de escravidão por causa da droga. Eu vou dizer algo para você aqui. Não fique assustado. Mas as duas drogas que mais matam pessoas no mundo é o álcool e a maconha. Pastor, o álcool e a maconha, sim. Você vê o tempo todo aí pessoas dirigindo embriagadas, você vê o tempo todo aí pessoas que bebem e perdem o controle e machucam pessoas e arriscam a própria vida ao volante. Você já deve ter escutado estatísticas da Organização Mundial de Saúde dizendo que, principalmente aqui no Brasil, né, a incidência de pessoas que estão desenvolvendo esquizofrenia, olha só, há um número gigantesco de pessoas no Brasil desenvolvendo esquizofrenia e muitos outros sérios distúrbios mentais, como audição de vozes, visão de vultos. Você está entendendo? Coisas que são classificadas na ciência como esquizofrenia e outros distúrbios mentais, que eu não vou relacionar nomes agora, mas eu quero dizer para você, as duas drogas mais responsáveis pela esquizofrenia no Brasil, atualmente, álcool, maconha. O uso contínuo de maconha, o uso contínuo de álcool, gera na vida dessas pessoas que estão sendo, vamos dizer assim, acometidas por essas doenças mentais, tanto do alcoolismo, quanto da questão da maconha, do pessoal que são pejorativamente chamados de maconheiro. Eu gostaria que você pudesse ter informação sobre estas coisas, para entender que a drogadição é uma coisa muito séria, não é brinquedo. O álcool, ele tem destruído as pessoas a partir da própria casa, dentro de casa. Por quê? Porque o álcool ele é levado para dentro das casas e consumido livremente. Olha só que coisa interessante. Consumido livremente, em grandes quantidades. O que o álcool causa? Problemas de estômago, o álcool causa. Problemas do fígado, o álcool causa. Problemas dos rins,
O álcool causa câncer a longo prazo. O álcool pode causar câncer do trato digestivo total. O álcool pode gerar a esquizofrenia, problemas mentais, fazer com que uma pessoa possa desenvolver Alzheimer e Parkinson, tudo a partir do álcool. Depois vem a maconha, em segundo lugar, gerando as mesmas coisas, o cigarro, câncer e essas coisas todas. Então são dados científicos. E as perturbações que essas pessoas vivem são dados espirituais. E isso acontece. Nós precisamos tomar cuidado. Temos que cuidar da nossa casa, da nossa família, para que essas coisas não entrem dentro de nossas casas. Nossos jovens hoje, com a ideia de serem descolados, estão entrando por este caminho e estão morrendo. Nossos jovens estão praticando coisas que estão levando à morte. Jovens estão morrendo cedo demais por causa do álcool e do início de toda a desgraça que a droga causa, começando pelo álcool, o cigarro, logo na sequência vem a maconha, depois a cocaína e o crack, que é uma prisão terrível. Vocês já viram no YouTube algumas imagens de pessoas que estavam sob o efeito do crocodilo ou do crocodile? E pessoas que estavam sob o efeito das metanfetaminas, ou seja, das drogas sintéticas? Você já reparou como elas ficam? Completamente sem controle. Consegue entender o que eu estou dizendo? Completamente sem controle. Mas quem é que está controlando quando elas estão assim? Lembra que eu falei do ponto de contato? Todo droga, ela serve como um ponto de contato espiritual. Toda drogadição, ela é o início de uma causa terrível espiritual. Precisamos tomar cuidado com essas coisas e eu gostaria que você, nessa noite, tenha entendido. Nós não temos tanto tempo assim. Na nossa próxima live sobre drogadição e problemas mentais, e problemas espirituais, nós vamos trazer aqui dados da Organização Mundial de Saúde e será colocado nos comentários pela pastora Suzana. E hoje é só uma prévia, hoje é só o início dessa caminhada. Queremos falar bastante sobre isso. Vamos trazer para você todo o tipo de informação, seja ela espiritual, com testemunho ou não, e seja ela de origem natural, né? Que é a questão da doença mental, e nós temos plena convicção e certeza de que isso vai elucidar muita coisa para a sua vida. Ok? Vamos trazer todos os dados de pessoas que foram mortas no trânsito por causa da maconha e mortas em outras situações. Vamos trazer para você também informações sobre as pessoas que estão morrendo no trânsito por causa do álcool, por causa disso e por causa daquilo. E vamos trazer para vocês informações de como fazer para ser livre dessas coisas. Pastor, tem como se libertar de droga, de maconha? Tem como se libertar de álcool? Tem. Existem duas vias, né? Tem a via natural, que normalmente a queda ela é mais rápida, mas tem a questão da via espiritual, que normalmente ela tem uma eficácia permanente. Ok? Então eu quero agradecer a você que esteve conosco até este momento. Nós já estamos aí com mais de 40 minutos de live e eu quero agradecer a você e quero agradecer a todos que passaram por aqui, a todos que estão assistindo em qualquer ponto do Brasil, em qualquer ponto do planeta. Nosso amigo Sérgio Rui, um abração para ele. Muito obrigado a todos que estão aí dando o prazer de participar dessa live. E as perguntas que vocês quiserem, vocês podem deixar aqui e podem deixar lá no YouTube também, no nosso canal. Nós vamos resolver essa questão do áudio também. Quero agradecer a vocês de todo o coração, de todo o Brasil e, por que não, de qualquer lugar do mundo que esteve conosco.
todas as pessoas que passaram por aqui. Nós estamos chegando ao final da live. É comum que o número caia bastante, mas é isso daí. Então nós estaremos aqui já numa próxima vez. Nós vamos noticiar no Facebook e também via WhatsApp para que você possa estar acompanhando conosco. Essa é só a primeira fala nossa sobre a questão da drogadição. Na próxima live sobre drogadição, na próxima quarta-feira, nós vamos trazer para vocês aqui dados científicos da parte estatística. Você vai conhecer tudo sobre a questão das drogas que estão sendo mais usadas, o que está destruindo mais as famílias, e você vai entender o porquê de que a droga tal vicia mais do que a outra, qual é a razão disso, qual é a razão daquilo. E mais sobre a questão espiritual, também com dados estatísticos, ok? Se precisar de uma estatística de libertação a partir da espiritualidade, eu estou aqui. 25 anos limpo, livre das drogas, graças a Deus, ok? Um abraço para você de qualquer ponto do Brasil e do mundo. Eu quero fazer uma breve oração agradecendo pela sua presença, ok? Vamos orar, encerrando essa live. Pai, muito obrigado por este momento, te agradeço porque o Senhor esteve conosco e te agradeço porque o Senhor está abençoando as pessoas que estão do outro lado, com informação, com um pouquinho mais de conhecimento, com um pouquinho mais de informação para que elas possam ser livres e talvez, quem sabe, ajudar alguém a ser livre das drogas. Eu te agradeço a Deus por tudo que o Senhor nos tem feito e por tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus, e que todos os nossos amigos e irmãos sejam abençoados, em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você de qualquer ponto do Brasil, do mundo. Tchau. Beijo para você. Até a próxima quarta-feira. Valeu. Obrigado.